Olá pessoal, hoje vamos falar sobre duas estruturas muito importantes no inglês, que é o Past Perfect e o Passive Voice. E essas são as ferramentas que vão ajudar você a falar inglês de uma forma mais precisa e aprimorada. Comigo até o final do vídeo para entender tudo de uma forma bem mais simples. Primeiro vamos começar com Past Perfect. Bom, esse tempo verbal ele é usado para indicar uma ação que aconteceu antes de outra no passado. É como se você estivesse contando uma história em duas partes, uma coisa que aconteceu e depois de outra. No português podemos entender isso como se fosse tinha feito ou havia acontecido. Por exemplo, She had left the party before it started. Percebeu? Estamos falando de duas ações que aconteceram no passado, sair da festa e a festa começar. O Past Perfect ele é usado para mostrar que a primeira ação, sair, aconteceu antes da segunda, começar. A estrutura é simples, usamos had seguido do particípio passado do verbo principal. Por exemplo, I had eaten ou he had finished. Nós vamos falar sobre a passive voice, ou seja, a voz passiva. Na voz ativa, quem faz a ação é o sujeito da frase. Por exemplo, John wrote the book. Já na voz passiva, o foco está na ação ou no objeto que sofreu a ação, e não em quem fez. Então ficaria, the book was written by John. A passive voice é formada pelo verbo to be no tempo adequado, seguido pelo particípio passado do verbo principal. Ela pode ser usada em diversos tempos verbais. Por exemplo, no presente, the cake is made by Mary. No passado, the car was repaired. Usamos a voz passiva quando a pessoa que realiza a ação não é importante, ou quando queremos dar destaque ao objeto ou à ação em si. Você também consegue usar o Past Perfect com o Passive Voice. Nesse caso fica assim: The letter had been sent before he arrived. Perceba que estamos usando o had been para indicar que a ação de ser enviada já tinha acontecido antes de outra ação no passado. E aí pessoal, deu para entender o Past Perfect e o Passive Voice? Essas estruturas são bem importantes para você conseguir falar inglês de uma forma mais natural e conseguir entender apenas ouvindo e lendo de uma forma muito melhor. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo novo. E até a próxima!